Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar para vocês o motivo porque eu fui para a Espanha e voltei. E também eu queria falar sobre eu ter saído de Portugal. Um amigo meu me ligou preocupado, achando que eu tinha sido expulso de Portugal, porque ele falou que no Brasil estava vendo algumas reportagens, né, falando sobre a imigração, que o governo português ia mandar um monte de imigrante ir embora. Então eu queria falar um pouco sobre isso para vocês, tá? E saber da carta que eu recebi aqui em Portugal. Recebi uma carta aqui em Portugal. Então vamos deixar de enrolada e vamos para o vídeo. Então, tô aqui. Vamos lá. Por que é que eu fui para a Espanha? Uma pergunta que muitas pessoas fazem. É a mesma coisa de quando acontece que a pessoa vem do Brasil para Portugal e depois volta para o Brasil. Então eu saí de Portugal e fui para a Espanha. Por que eu fui para a Espanha e por que eu voltei novamente para Portugal? Porque quando a gente sai do Brasil para Portugal, a gente sai em busca de uma vida nova, né? Muitas pessoas vêm em busca de dinheiro, muitas pessoas vêm para Portugal para poder juntar dinheiro no Brasil e quando tiver uma grana legal, voltar para o Brasil. Não é fácil, mas muitos conseguem. Quando conseguem trabalhar bem, juntar dinheiro, muitos ainda conseguem. Mas eu digo para vocês que não é fácil, tá? Para você fazer isso, você tem que abrir mão de muita coisa, tem que morar em algum lugar, tipo, trabalhar e viver dentro de um alojamento, para não pagar arrendamento. Porque quando se paga arrendamento aqui, o arrendamento leva aí 70% do teu salário. O dinheiro vai embora. Ah, eu ganho em euro, a pessoa que está lá ganha em euro, é 5 vezes mais. Mas o arrendamento, que é o aluguel da casa, leva aí 70% do salário. Ok? Estou até esquecido quanto é, 780 o salário. 870, estou até esquecido quanto é o salário. Não chega a 900, tá? Não chega a 900. Para você ter ideia, uma casinha simples, como a casa que eu moro mesmo, a dona da casa já está cobrando 750. Então, para quem paga, para quem recebe, na verdade, um salário, é impossível viver. Então, tem que os dois trabalhar. Se tiver um casal, se for um casal, tem que os dois trabalhar para um pagar o aluguel e o outro pagar, viver, ter dinheiro, despesas, essas coisas, tá? Então, aí quando a pessoa vem para Portugal e volta para o Brasil, aí muitas pessoas acham que aquela pessoa fracassou. Muitos alcançaram o objetivo, que foi juntar alguma grana que ele precisava, reformou uma casa ou comprou uma casa lá e voltou para lá e está vivendo a vida dele tranquila, tá? Mas eu não vim para aqui com esse objetivo. Eu vim para aqui em busca de qualidade de vida. É uma coisa que falavam muito, né, sobre qualidade de vida, que quando você chegasse aqui, a segurança seria melhor, questão de educação seria melhor, saúde seria melhor. Já falei em alguns vídeos aí sobre esses assuntos, deixa eu ligar aqui, ou então baixar mais um pouco o vidro aqui. Vou ligar o ar-condicionado aqui, porque o carro está no sol e eu estou derretendo. Então, como eu já falei, eu vim aqui pela qualidade de vida, não por mim, tá? Eu queria que meus outros 2 filhos que estão no Brasil estivessem aqui comigo, para que eu pudesse estar aí. O Marquinho até veio já 2 vezes, mas já voltou, mas qualquer dia ele volta novamente para cá. Mas eu vim para cá em busca disso, da qualidade de vida, não para mim, mas para meus filhos, para minha família. Já vivi muito, mas custa nada também desfrutar, né, disso aí. Mas assim, para ter essa qualidade de vida também não é fácil. Para ter essa qualidade de vida tem que se trabalhar muito, tá? Pelo menos pela segurança, o país já oferece isso gratuitamente, tá? Você vive tranquilo, que não tem essa questão de você estar sendo assaltado pela rua.
a pessoa roubar seu telefone. A gente não vê aqui crimes aí porque a pessoa estava com o telefone, o outro puxou uma arma, apontou para ele para tomar um telefone, faca, essas coisas, isso não existe aqui. Então, só por isso aí já é bom demais. A educação é muito top, tá? Colégios aqui público, que eu posso comparar quem vive em Boa Viagem, quem vive em Pernambuco, eu posso comparar uma escola pública ao Colégio Boa Viagem, ao Colégio Santa Maria. Eu estou falando de colégios top mesmo em Pernambuco, tá certo? Então a educação aqui é muito massa, muito top. Ok? Saúde, os profissionais são muito bons, mas sendo que tem um problema na saúde, que quando chega o verão, pela falta de profissionais qualificados nessa área, sempre no verão começa as férias, e como o profissional médico também é filho de Deus, ele tem que tirar férias, e quando ele tira férias vira um caos, porque diminui o quadro do atendimento, muitas urgências são fechadas, e aí crianças nascendo nas ambulâncias, em casa, e aquela coisa toda, tá? Então é um ponto que deixa a desejar aí, mas pela falta de profissionais, mas a saúde também é boa, ok? E aí, como eu falei, eu não vim aqui em busca de dinheiro, eu vim em busca da qualidade de vida, porque quando a gente pensa muito em dinheiro, o dinheiro foge da gente, tá? Mas quando a gente tem fé, a gente coloca Deus no coração e vai em frente, luta, batalha, as coisas acontecem. As coisas acontecem, começa a fluir. Então eu vim para cá na intenção de fazer tudo certo, andar certo, para que as coisas aconteçam da maneira correta na minha vida. E nem sempre é fácil, nem sempre acontece do jeito que a gente quer, a gente leva muita lapada, tá? É muito problema mesmo, tá certo? O governo leva muito dinheiro nos impostos, você não tem noção, mas se quer andar certo, tem que fazer a coisa certa. Então, quer que as coisas aconteçam para você também, você tem que fazer a coisa certa. Tem que pagar imposto, então paga. Agora você tem que trabalhar. Para o empresário aqui ganhar dinheiro, ele tem que ter muito trabalho, muito serviço, tem que trabalhar mesmo, correr, não pode parar. Um dia meu parado é prejuízo, muito prejuízo, tá? Então foi isso que eu vim buscar aqui. E aí quando as pessoas voltou para o Brasil, para muitos isso aí é fracasso, tá? Para quem veio buscar dinheiro é fracasso. Para quem vem em busca de dinheiro, voltar para o Brasil é fracasso. No meu caso, como eu vim em busca dessa qualidade de vida, eu estou ainda lutando para que as coisas melhorem. Eu busco sempre o melhor, né? Então, Portugal é muito bom, é muito top, mas se trabalha muito e tem que trabalhar mesmo. Os próprios portugueses aqui também não têm vida fácil, não é fácil para ninguém, é difícil para todo mundo. Espero que as coisas melhorem, que se fazem muitas promessas aí, os governantes, espero que eles tenham capacidade para cumprir com todas as palavras que eles falam, que eles dizem que vai fazer de tudo para que a vida dos portugueses melhore, não é? E é isso que eu desejo para Portugal. Mas aí o que é que eu fui fazer na Espanha? Vocês sabem que quando eu cheguei aqui em Portugal, eu batalhei, lutei, eu tive que entrar em empresas, trabalhar para as pessoas, para poder aprender a trabalhar, para depois eu ter o meu próprio negócio, aprender como se trabalha. Então eu fiz isso, entrei nas empresas, tive patrões aí que me ensinaram muito, né? Aprendi como é que se cobrava, como é que se trabalhava, todas essas coisas, só não tinha aprendido ainda, não aprendi ainda como administrar direito o negócio. Mas é isso que eu venho estudando, né, para fazer a coisa acontecer. Mas aí surgiu as oportunidades de ir para a Espanha, muitos convites para ir para a Espanha, e aí eu pensei, se eu estou tentando aqui em Portugal, por que também não tentar na Espanha?
Porque eu vejo, não que eu queira sair de Portugal para ir para a Espanha e morar na Espanha, abandonar Portugal e ir morar na Espanha. Mas eu vi que muitas empresas em Portugal prestam serviço na Espanha. E eu tenho uma empresa portuguesa. E por que não levar minha empresa para a Espanha também? Se muitos patrões têm negócio na Espanha e moram em Portugal. E aí eu precisava aprender isso aí, saber como é que isso funciona. E aí o que é que tem que se fazer? Eu fiz da mesma forma, fica a dica aí para vocês. Da mesma forma que eu fiz quando eu cheguei em Portugal, eu entrei em algumas empresas para aprender a trabalhar, aprender a conversar com as pessoas, conhecer os materiais, conhecer tudo. Então eu disse, então eu vou aplicar essa mesma técnica lá na Espanha. Surgiu a oportunidade de ir trabalhar lá e eu fui, aceitei a oportunidade, tanto para trabalhar para ganhar uma grana melhor, como para mostrar o meu trabalho e também para aprender. O objetivo maior era aprender. Então eu fui para lá. Eu contei aí em outro vídeo, não sei se vocês assistiram, que a gente foi barrado, tá? A gente foi barrado no aeroporto de Lisboa, no embarque, quando a gente ia embarcar, fazer o check-in para a Espanha. A gente foi barrado por falta de documentação. A gente tinha residência, mas a residência da gente é a CPLP. E a CPLP não permite que a gente circule no espaço Schengen, que a gente circule na União Europeia, só em Portugal e nos países que falam a língua portuguesa. A gente pode ir para Angola, para Guiné, para não sei onde, todos esses países aí que falam a língua portuguesa, a gente poderia circular com aquele papel da CPLP, mas ir para a Espanha a gente não podia. Então, quando a gente chega no aeroporto, a pessoa lá que atendeu disse, infelizmente você não vai viajar porque você tem CPLP e CPLP não é permitido pela nossa companhia viajar para Espanha. Ela nem falou Espanha, ela falou Paris, para Paris. E aí eu disse, e agora? A gente comprou passagem, não vai perder a passagem. Ela, infelizmente vocês perderam a passagem, vocês não vão poder viajar. Agora, se vocês tivessem a manifestação de interesse, aí sim vocês poderiam viajar, mas CPLP não. Aí aquela palavrinha manifestação de interesse passou na minha frente. Eu disse, como assim manifestação de interesse? Quem tem CPLP é porque teve manifestação de interesse. Ela fez, mas a manifestação de interesse é um pedido de residência. O que vocês têm é CPLP. Ela não sabe. É tipo, as pessoas criam suas próprias leis, tá? Pela lei, pelo certo, a gente não pode mesmo circular. Mas as interpretações nos aeroportos é o que está causando esses problemas, porque as pessoas que estão julgando da forma dela, do jeito que eles querem, eles mesmos julgam, eles mesmos dizem que ele não tem informações completas para isso. E aí ela disse, se você tivesse a manifestação de interesse, eu disse, para mim pegar a CPLP, a residência da CPLP, que é uma residência, eu precisei ter a manifestação de interesse. Ela fez, mas não vale, você tem que ter a manifestação de interesse. Tá bom, deixa eu procurar aqui. Eu tinha, porque para entrar em algumas empresas, quando eu cheguei aqui, eu tinha que ter esse documento, manifestação de interesse, onde eu manifestei o interesse de morar em Portugal. É um documento. Muitas pessoas pegaram esse documento e jogaram fora. E aí eu procurei em todo canto e não achei. Liguei para minha esposa, procura aí essa manifestação de interesse, vê se a gente ainda tem aí no computador. Ela foi lá, procurou e tal, e aí ela encontrou. Aí faltava, era minha e a de Beto. Digo, procura aí, vê se tem a de Beto também. Ela procurou, porque eu também ajudei Beto a organizar os documentos dele para mandar para a empresa, tudo. Então eu achava que tinha também. Ela encontrou a de Beto também. Aí eu peguei as duas lá no telefone e mostrei a mulher. Eu digo, olha aqui o documento que você me pediu, manifestação de interesse. Posso viajar? Ela disse, pode, mas sendo que vocês vão ter que pegar outro voo, porque o que vocês iam agora acabou de sair o avião. Aí eu disse, sim, tudo bem, o que é que eu tenho que fazer? Ela, vocês vão ter que comprar outro bilhete. Eu fiz, tá vendo aqui o documento? É esse mesmo que você disse que a gente pode viajar? Ela disse, com esse aí vocês podem viajar. Então eu vou comprar o bilhete novamente. Ela compra 270 € cada bilhete. A gente comprou 3
passagem novamente. Moisés poderia ter ido viajar, mas ele decidiu não ir, porque Moisés, a residência dele, ele tinha. E aí, resumindo, porque eu já falei no outro vídeo tudo isso, a gente foi lá, fiz uma reclamação numa agência lá que tem lá, esqueci o nome da agência, faz reclamação e faz alteração do bilhete. A mulher disse, como assim? Qual a documentação que vocês têm? Eu disse, manifestação de interesse. Ela disse que eu podia viajar com a manifestação de interesse. A manifestação de interesse, vou ligar para lá. Ligou. Quando ligou, eles estão aqui, vão comprar passagem, é 270 euros cada passagem. Vão viajar mesmo? Vai sim, pode viajar com a manifestação de interesse. Tá bom. Aí ela foi e vendeu a passagem. Depois eu perguntei a ela, será que não vai ter uma nova interpretação amanhã de manhã? Porque a passagem da gente ficou para o outro dia, 9 horas da manhã. Será que a pessoa que vai estar lá, porque eu sei, tenho certeza que não vai ser a mesma pessoa que vai estar lá, será que a nova que vai estar lá não vai interpretar errado e vai dizer de outra forma e vai dizer que a gente não pode viajar? Ela disse não. Liguei para a empresa disse que vocês poderiam viajar, então vocês vão viajar. Eu disse pronto, pelo menos eu tenho uma segurança aqui que essa pessoa dessa empresa está de prova que eles disseram que a gente podia viajar. Então a gente comprou a passagem. Quando foi no outro dia de manhã, vamos lá fazer o check-in novamente. Chega lá, 2 pessoas diferentes, e aí o homem disse, para já, só quem vai poder viajar para Paris é o Moisés. Eu disse, como assim? Tá aqui a passagem. Não, vocês não podem, vocês não têm residência e manifestação de interesse não pode. Aí eu digo, brincadeira, né? Mas vai falar com a tua amiga, que ontem à noite ela estava aqui e disse que a gente poderia viajar com a manifestação de interesse. Então a gente comprou a passagem novamente, que a gente perdeu o voo. E aí tá aí a passagem. Fale também com a pessoa lá de cima, onde faz reclamação, na agência lá que a gente foi lá comprar a passagem. Eles ligaram para tua empresa disse que poderia viajar e aí a gente tá aqui. E eu quero que vocês resolvam. E aí chamou a supervisora, falou, conversou e a supervisora disse... eles podem... Não, negaram. Disseram eles não vão poder viajar para Paris. Aí ele chega para mim e fala, infelizmente vocês não vão poder viajar para Paris. Para já só o Moisés, se ele quiser viajar. Aí eu disse, quem aqui vai viajar para Paris? Perdão, quem vai viajar para Paris aqui? A gente tá indo para a Espanha. Aí ele fez, Espanha, calma, Espanha é outra coisa. E foi lá conversar novamente com a supervisora. E aí liberaram, me deram o bilhete e tal. Acho que com medo de levar um processo, né? Porque eu tinha testemunha e tava tudo certinho já. Aí liberaram a passagem da gente, a gente viajou para a Espanha. E aí a gente conheceu lá Palma de Mallorca, uma praia linda. Vocês viram aí nos vídeos, passeio de balão, muita coisa legal. O lugar é um paraíso. Água quente, água boa, muito top mesmo, tá? Então a gente foi para lá para Palma, passou uns dias lá, né? Curtiu, conheceu, trabalhou lá em Palma e depois a gente foi transferido para Sevilha. Chegando em Sevilha, não é fácil trabalhar na Espanha, tá? É também igual a Portugal, tem que se trabalhar muito e se não for, se a cobrança não for maior. Tá? Porque você mora em alojamento, do alojamento para o trabalho, do trabalho para o alojamento. Tem um carrinho para levar e trazer. E quando chega dentro da obra, é trabalho, é cobrança. Você tem que trabalhar, correr e fazer bem feito. Não é esse negócio de chegar lá mentindo, dizer que sabe trabalhar e não sabe, não. Tem que saber e fazer as coisas direito acontecer. Então a gente trabalhou, ralou mesmo. A gente foi transferido para Sevilha. E quando chegou lá em Sevilha, a casa era muito top, como vocês viram aí no vídeo anterior. A casa era muito boa, mas sendo que as condições que eu fiquei para dormir num sofá, para mim não dava, porque a obra era muito puxada, se cobrava muito das pessoas, e aí eu tinha certeza que eu não ia conseguir, porque eu não consigo dormir no sofá, eu tenho que dormir numa cama. Lá na Palma de Mallorca eu estava dormindo numa cama. E lá sobrou um sofá para mim. O lugar, o apartamento muito top, o sofá até era bom, mas eu não consegui mesmo. E aí no outro dia eu disse logo ao patrão, conversei com ele, eu disse, olha, pelas condições de sofá, infelizmente para mim não dá. Tá? Mas conversei com ele também, tudo o que eu queria aprender sobre Espanha, eu aprendi lá, aprendi até com ele mesmo, com o patrão, conversei bem com ele, pessoa super top,
E apesar das dificuldades, né, da gente de entendimento, que ele ou é russo ou é romeno e fala espanhol, e eu tinha que entender bem o espanhol dá para desenrolar. Então, conversando com ele, ele me deu algumas dicas também e foi muito bom para mim. E foi o que eu fui buscar lá, conhecimento. E vim de lá, gastei dinheiro, investi, eu fiz uma espécie de como é que se chama? Quando a galera vai para outro país para aprender lá. Fugiu aqui a palavra, depois eu boto na tela aí para vocês, né? Então eu fui lá aprender, aprendi muito com o patrão, com os amigos, com os encarregados, como se trabalha, o que é que precisa para levar minha empresa daqui para lá. Tive até oferta de trabalho para minha empresa, para levar minha empresa para lá, então foi super gratificante. Aí, como eu disse, o patrão que não dava naquelas condições, eu também tinha outros objetivos, outros problemas aqui para resolver. Documentação, Leia também, minha esposa estava sozinha com os meninos, minha carteira de habilitação, que eu vou trocar pela carteira portuguesa também, fui aprovado pelo IMT, vou ver se dá para colocar aqui, se não der, mas já estou dizendo a vocês. Então eu vou fazer a troca da minha carta brasileira pela carta portuguesa. Então muitas coisas assim aconteceram e o que eu fui buscar lá eu consegui as informações que eu precisava e por isso que eu voltei para Portugal, tá? Eu não saí daqui, como eu falei, um amigo meu ligou para mim quando ele viu eu em Barcelona, quando eu disse que Portugal não queria me dar valor, não queria dar valor aos profissionais qualificados, e a gente estava indo porque se Portugal não quer, tem quem queira. E como ele viu a reportagem que muitos brasileiros estavam sendo mandados embora, ele achou que eu estava sendo mandado embora também, que poderia ter acontecido alguma coisa comigo. E muito obrigado aí, Djalma, pela preocupação, mas está tudo bem, tá? Tava tudo bem até eu receber essa carta. A Aima me mandou uma carta. Eu nem abri. Será que é aquela carta que diz 20 dias para se retirar do país? Vamos abrir aqui com vocês. Então, eu não abri ainda. Eu deixei para abrir aqui junto com vocês. Aqui, ó. Aima. Dá para ver aí? Aqui em cima, ó. Recebi a carta da Aima. Vamos abrir aqui e ler o que é que eles estão dizendo aqui. Eu fiquei muito preocupado com essa carta aqui. E aqui está dizendo assim: assunto: remessa do título de residência. Na sequência do seu pedido do título de residência, apresentado por Valsa não sei o que, juntamente ao respectivo documento, solicita-se a verificação dos dados neles inscritos. Que susto, eu pensei que isso aqui seria de cara quando eu recebi a carta, que fosse algum problema, mas está aqui a foto do cara. Então, Djalma, como eu te falei, tá tudo certo, tá tudo bem, graças a Deus, chegou o meu título de residência, tá? Então, queria compartilhar isso aí com vocês. Estou muito feliz, chegou o meu e o de Leia no mesmo dia. Então, em dezembro, aguarde aí que eu vou fazer vídeo aí no Brasil. Em dezembro eu tô no Brasil, em nome de Jesus. Jesus é bom e é maravilhoso, é bom e eu não tenho palavras para falar. Então, graças a Deus. Esse foi um dos motivos também, porque a nossa residência da CPLP, ela ia vencer, estava para vencer agora em outubro, no dia 15. Então, como nos aeroportos cada um tem suas interpretações, a gente ficou com medo também de, se a gente passasse o mês todo lá, passasse do prazo,
a CPLP vencesse, eles não tivessem mandado ainda o meu cartão e eles não prorrogassem o prazo, poderia ter problema na hora de voltar da Espanha para Portugal, porque quando eu chegasse em Portugal e fosse entrar em Portugal, ele ia dizer: a tua residência está vencida. Tua residência está vencida e você vai ser deportado para o seu país de origem. E aí, como é que seria minha vida, minha casa, minha família, meu carro, tudo meu, tudo aqui, tá aqui, e eu ser deportado para o Brasil? Isso que vem na cabeça da gente na hora que a gente fica preocupado, né? Porque a gente viu aí vários relatos e eu vi, né, no aeroporto mesmo, uma pessoa diz que um documento serve e a outra diz que não serve. Então eles mesmos criam o seu próprio julgamento, suas interpretações. Eles mesmos que fazem tudo isso. Então poderia acontecer de que quando eu chegasse no aeroporto ele dissesse: você não tem autorização de residência para entrar em Portugal e você vai ter que ser deportado. E aí ia ser problema, tá? Eu poderia voltar tranquilo, tá? Eu poderia entrar com processo, qualquer coisa, eu teria meios de voltar, mas eu não queria passar por isso. Então, por causa de uma pessoa irresponsável que não tem as informações corretas para resolver esses problemas, tá? Então, peraí, deixa eu desligar aqui o carro agora um pouquinho. Então é isso. Consegui, graças a Deus, meu título de residência chegou, está aqui comigo. Não, eu voltei da Espanha por causa disso, fui em busca de informação, consegui todas as informações que eu precisava e futuramente a gente vai estar voltando para a Espanha, mas eu vou estar voltando com a minha empresa e vocês vão acompanhar tudo aí, tá bem? Dezembro a gente vai para o Brasil, já estou dizendo já, eu vou para o Brasil, só se Jesus não quiser que eu vá. E aí eu vou dizer para vocês: olha, não vamos. Mas para mim tá tudo certo já e a gente vai, tá certo? Mas se tiver que não ir, se acontecer alguma coisa e a gente não chegar lá, então eu passo para vocês aí, digo o motivo por que eu não fui. Mas tá tudo bem, graças a Deus, a gente tá todo mundo aqui documentado, todo mundo organizado. Agora eu posso ir para qualquer lugar da Espanha, qualquer lugar da Europa eu posso ir, tá? E eu não vou falar muita coisa não, tem mais novidades aí e isso aí vai ficar para um próximo vídeo, tá? E quando as coisas começarem a surgir, a fluir na Espanha, não que eu tô querendo sair daqui para ir para a Espanha. Se isso acontecer, de morar lá eu vou, mas eu tô pretendendo trabalhar aqui, trabalhar na Espanha, morando aqui mesmo. É possível sim fazer isso, que eu aprendi isso lá. Descobri que isso é possível, trabalhar com a minha empresa, contratar pessoas, levar para lá e já sei tudo como é que faz para isso acontecer, tá bem? Então, é isso que eu queria passar para vocês, queria compartilhar com vocês o meu título de residência, tá? Compartilhar com vocês essa alegria, essa felicidade, tá bem? Foram muitos dias de lutas, de sofrimento, ainda não está sendo fácil. Digo para vocês, não é fácil, não venha se iludir, não venha para Portugal vender suas coisas, tudo para chegar aqui achando que vai cair as coisas do céu. Não, é trabalho, você tem que ser muito inteligente, tem que correr atrás, tem que lutar mesmo e fazer as coisas acontecer, senão você vai virar um depressivo dentro de um quarto, tá? Porque você não vai se encontrar, não vai se achar nesse país, porque não é fácil, tá certo? Aí muitas pessoas ficam em depressão e voltam para o Brasil com a mão na frente e outra atrás. Caem em golpes aí de muitos vagabundos, tá? YouTubers brasileiros de outras nações aí que vivem enganando a galera. Tenha muito cuidado, tá bem? Então é isso. Valeu, muito obrigado. Até o próximo vídeo. E eu não sei se faltou mais alguma coisa. Depois eu vou assistir o vídeo novamente. Se faltou, eu digo no outro vídeo aí. Tá? Falei da Espanha, falei de Portugal. E é isso. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui.